Tá joia. Então vamos lá. Primeiro seminário, texto do Josué de Castro, introdução, mais a área amazônica. Tá aparecendo direitinho a apresentação? Tá sim. Tá. Então, boa tarde, professor, boa tarde a todos. O grupo hoje vai apresentar sobre o livro do Josué de Castro, Geografia da Fome, que é um clássico das ciências sociais no Brasil. Os integrantes do grupo são Bruna Souza, Camila Chaves, Camila de Paula, Luana Lopes e Matheus Silva. Nós vamos introduzir o trabalho, então, falando um pouquinho aí do Josué de Castro, né? Ele foi um pensador e ativista político brasileiro, nascido na cidade de Recife, e ele se tornou um dos maiores pensadores da geografia, apesar de ser formado em medicina, em virtude das suas obras conhecidas como Geografia da Fome e Geopolítica da Fome. As suas obras elas foram essenciais para romper com algumas falsas convicções que eram dominantes na sua época, mas que ainda também são convicções atuais, de que a fome ela era resultante do excesso populacional e da escassez de recursos naturais. Entretanto, seus estudos o levaram a descobrir que a fome era uma verdadeira catástrofe social. E, e aí, era até intrigante, né? O livro mostra que a fome, quando comparada com outras calamidades, né, como guerras, pestes e epidemias, ela não era retratada tão comumente. Então, não era muito conhecida suas causas e seus efeitos. Quando comparado com estudos sobre a guerra, por exemplo, a cada 100 estudos da guerra, um seria sobre a fome. E então, né, a gente vê que um cenário no qual existem indivíduos morrendo de fome, mas em um mundo com capacidade quase infinita de aumentar essa produção e de saciar essa fome dessa população. E aí, caracterizando, então, se a gente for parar para analisar, uma má distribuição de riquezas. Em 1943, a gente teve a origem da atual Organização da Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, que é a conhecida FAO. A geografia da fome, ela então vem encarar o problema da fome de um outro aspecto, uma visão panorâmica do conjunto, porque os estudos existentes, eles tratavam esse assunto de uma forma unilateral. Então, existiam estudos de fisiologia, química, economia, mas que acabavam focando na sua especialidade. E aí a Geografia da Fome, né, é um livro no qual tem um estudo que usa de método geográfico para poder localizar com precisão e delimitar e correlacionar os fenômenos naturais e culturais que ocorrem. A gente observa que há interesses e preconceitos de ordem moral, política e econômica da nossa civilização ocidental, que tornaram a fome um tema proibido, né? Que foi o que eu falei. Era muito pouco falado sobre a fome, então parecia ser um tema exatamente proibido de se questionar. E aí o objetivo do estudo é analisar a fome de uma forma coletiva, né? Atingindo de forma endêmica ou epidêmica as grandes massas humanas. E essa fome coletiva, ela não se limita às áreas de extrema miséria e a contingências excepcionais. É um fenômeno conhecido como fome oculta, né? Então, você tem ali a disponibilidade de alimentos, mas alimentos que não são suficientes para suprir as demandas nutricionais do ser humano. Então, o que acaba caracterizando aí essas populações que vão morrendo lentamente de fome, apesar de comerem todos os dias. E aí vem encarar o problema sob uma nova perspectiva, né? Igual eu falei, de um panorama mais distante, observando de maneira geográfica cada região, cada hábito daquela região e como essas populações sobrevivem no Brasil. E o Brasil ele acaba sendo, então, o campo de observação e de experimentação direta do problema, de comprovação de inúmeros aspectos doutrinários da questão de ensaio e verificação de muitas hipóteses que formulamos sobre aspectos particulares nesse sentido
nesse setor científico. O Brasil ele constitui, né, um vasto território com diferentes categorias de climas tropicais, desde o equatorial superúmido da Amazônia até o tropical seco e semiárido do sertão do Nordeste e subtropical com seus variados tipos de organização econômica e apresenta condições excepcionais para uma larga investigação do problema da alimentação nos trópicos. O drama atual do Brasil é promover o seu desenvolvimento com suas escassas disponibilidades. Porque, assim, a gente vê que é um país com bastante recurso e tem condição de proporcionar essa alimentação para toda a sua população, mas que nem todos estão recebendo esses alimentos como deveriam. Então, tem um dilema aí de apoiar-se mais a economia no setor agrícola, no setor industrial, para atender às verdadeiras necessidades do país. A alimentação brasileira tem se revelado com qualidades nutritivas bem precárias, apresentando nas diferentes regiões do país padrões dietéticos mais ou menos incompletos e desarmônicos, onde a gente consegue observar que em algumas regiões tem-se erros e defeitos mais graves do que em outras. E nessas regiões onde tem esses defeitos mais graves, são as regiões de estado de fome crônica. E nessas outras, onde são mais discretos, a gente tem a subnutrição. E toda essa questão da fome, ela é caracterizada por fatores socioculturais, né? E não por fatores de natureza geográfica. O país, ele abrange pelo menos 5 diferentes áreas alimentares, cada uma delas dispondo de recursos típicos com sua dieta habitual. E essas 5 áreas são bem caracterizadas e bem distribuídas em área amazônica, área da Mata do Nordeste, área do Sertão do Nordeste, área do Centro-Oeste e área do Extremo Sul. Dentre essas 5 áreas, como a gente pode ver aqui no mapa elaborado pelo autor, na área amazônica, a gente tem área de fome endêmica, assim como no Nordeste e açucareiro. E no sertão nordestino é área de epidemia de fome, enquanto que no Centro-Oeste e no Extremo Sul são áreas de subnutrição. Ou seja, as áreas de fome que formam o mosaico alimentar brasileiro é a área amazônica, a da mata e a do sertão nordestino. E o que foi assim utilizado como recurso para poder caracterizar essas áreas como áreas de fome? É que essas áreas elas têm populações com nítidas manifestações carenciais no seu estado de nutrição. Sejam essas manifestações permanentes, né, que seriam as áreas de fome endêmica, ou transitores, que seriam as áreas de epidemia de fome. Então, assim, não é o grau de especificidade carencial que assinala, né, que vai demarcar, mas a extensão numérica em que esse fenômeno incide na população. Então, a quantidade de pessoas que são caracterizadas por terem essa carência. E aí a gente começa a falar, então, a ver sobre a área amazônica. A área amazônica, ela representa um tipo unitário de área alimentar muito bem caracterizado, em que o alimento básico é a farinha de mandioca, produto da mandioca amarga, preparada, né, por processos especiais que proporcionam ao produto maior riqueza em polvilho e, portanto, maior valor calórico do que a farinha produzida em outras áreas mais para o sul. O seu uso mais abundante se fazia sob a forma de farofas, mingaus, beijinhos e bebidas fermentadas. E tem um mingau muito característico da região, que é o chibé. Ele é preparado com farinha de mandioca e às vezes é adoçado com rapadura, o qual constitui o alimento predominante do trabalhador de uma extensa área amazônica, sendo dado tanto para adultos como para crianças. E, assim, apesar da mandioca, da farinha de mandioca ser o alimento básico da dieta dessa população, eles não se alimentam apenas exclusivamente dessa farinha de mandioca. Eles acabam associando a sua alimentação a outros tipos de alimentos que estão disponíveis naquela região. Apesar de não se ter, assim, tantos alimentos como deveria disponíveis para essa população. A área amazônica, geograficamente, é a paisagem natural mais vasta de floresta equatorial do mundo, numa proporção que atinge, em certas zonas, a concentração de 1 habitante por cada quilômetro quadrado de superfície.
Mas, apesar dessa desproporção entre extensão de terra e quantidade de pessoas, é uma população sem força suficiente para dominar o meio ambiente, para utilizar as possibilidades de terra, organizando um sistema de economia produtiva. E as populações regionais, elas têm vivido até hoje da simples coleta dos produtos nativos, da caça e da pesca, da colheita de sementes silvestres, frutos, raízes, cascas de árvore, do látex, óleos e das resinas vegetais. Mas de acordo com a disponibilidade daquela determinada região da Amazônia. Porque, por exemplo, apenas algumas zonas limitadas se estabeleceu uma cultura primitiva de certos produtos de alimentação, como da mandioca, milho, arroz e feijão, mas em pequenas áreas. É uma alimentação muito pouco trabalhada e muito pouco atraente presente nessa região. E ali acaba que restringe-se a vida animal, né, do solo, sobre o solo apenas a formigas e outros insetos, cobras, macacos e variadas espécies de pássaros. Ou seja, são limitadas as possibilidades de caça para o abastecimento alimentar. Porque a floresta é um obstáculo de criação de gado. As árvores, elas acabam impedindo a completa penetração de luz, não permite o crescimento de vegetação rasteira, né, para poder ter ali as pastagens necessárias para a criação de gado. E, por outro lado, também o clima, ele tem um excesso de umidade que acaba deixando aí os gados com uma predisposição a insetos transmissores de doenças que vão afetar, né, duramente toda essa criação de gado. Então acaba que não tem condições para se fortalecer a pecuária ali. Em algumas pequenas regiões também tem presente a pecuária, mas como também ocorre um problema de falta de transporte entre zona de criação do resto da região amazônica, não tem facilidade do seu abastecimento, o que acaba fazendo com que essa área não tenha acesso, por exemplo, a leite, carnes, ovos, produtos mesmo de origem animal. Eles acabam restringindo ali a sua alimentação à pesca, né, a peixes de água doce, que são bastante. Tem, que existem bastante espécies ali na região, né, da Amazônia. E também os nativos fazem uso da carne e dos ovos de tartaruga, né, que acabou que também está sofrendo uma destruição consequente dos filhotes, que vai diminuindo também essa disponibilidade de acesso a essa carne de tartaruga e aos ovos. Então, como eu tinha falado, né, os produtos de origem animal praticamente não entram na alimentação habitual da Amazônia. Carne só se for seca e salgada, o charque é importado de outras regiões, o leite até existe em algumas pequenas áreas, mas não tem um controle sanitário, né, devido que deveria existir. E acaba que é na água dos rios que se concentram as maiores riquezas econômicas para a subsistência. O consumo de frutas e verduras também é muito baixo nessa região, porque o cultivo de horta é muito complicado, tá? Muito acima da técnica agrícola local, e a possível importação de produtos, bem acima dos seus recursos, tanto econômicos como técnicos. As frutas também, com exceção do açaí, entram em muita pouca quantidade no regime alimentar dessa população. E aí a gente acaba tendo, com isso, né, consequências nutricionais. Então, a partir de uma análise biológica e química da dieta amazônica, revela-se um regime alimentar com inúmeras deficiências nutritivas. É uma alimentação parca, escassa, na qual a gente tem aí falta de vitaminas e de determinados aminoácidos, né? Uma vez que não tem aí produtos de origem animal. Como a gente pode ver aqui, no caso da carne bovina, né? De frango, etc. Ele acaba tendo disponível só o peixe, como eu havia falado. Então, aqui, se a gente observar nesse mapa também das principais carências existentes, uma das principais carências existentes aqui é a carência de vitamina B1, a carência também de cálcio, né? Porque
tem esse déficit aí de acesso a esses alimentos. E o que acontece é que a alimentação ali, ela é uma alimentação muito incompleta. Então, tem muitas deficiências desses elementos nutritivos, das mais variadas categorias. Esses que eu falei são alguns dos déficits nutricionais que tem naquela região. Tem deficiências em proteínas, em sais minerais, em vitaminas. O déficit proteico resulta da quase ausência absoluta, né, que eu falei no regime alimentar dessa população das fontes de proteína animal, como carne, queijo, leite e ovos. E aí a gente precisa, nesse sentido, pensar em soluções para essa região. Então, faz-se necessário um programa de transformações econômicas e sociais na região, no qual deve se adotar um método de colonização adequada, né? Porque sem alimentação suficiente e correta, a Amazônia ela vai ser um deserto demográfico, porque essa questão da fome, ela acaba sendo causa de grande parte aí dos altos coeficientes de mortalidade da região, principalmente mortalidade infantil. E sem um plano também de povoamento racional, de fixação colonizadora do elemento humano na Terra, nunca poderá melhorar os recursos de alimentação regional. Então é preciso que se disponham de reservas alimentares para sua subsistência e de recursos de higiene para defendê-las das epidemias locais, principalmente, né, do impaludismo e da verminose. Porque assim, a gente está num mundo atual no qual é possível, né, investir na região, pensar em reformas agrárias no quais vão favorecer, né, o desenvolvimento alimentar daquela região. E aí a gente vê que os principais entraves, né, os principais problemas que acometem a região são a produção insuficiente, né, porque é decorrência natural de uma série de fatores negativos, dificuldades na conservação dos alimentos, porque por causa do clima mesmo, que é desfavorável, absoluta falta de transporte, né, então tem essa falta de transporte para poder contribuir nesse acesso aos alimentos, a baixa capacidade aquisitiva da população, de forma que o problema tem difícil resolução. Não adianta resolver uma parte do problema. O problema deve ser resolvido como um todo ali. E aí a gente deixou uma frasezinha aqui que está presente no livro, até para reflexão, que os efeitos de uma má alimentação são por conseguinte, muito mais profundos e amplos do que se pensava. Influem na duração e na qualidade da própria vida, na capacidade de trabalho, no estado psicológico das populações, porque a alimentação ela é a base para que a população viva bem, né? E com isso a gente conclui o nosso trabalho, trazendo aí os pontos principais do livro, da Geografia da Fome, e sobre o autor Josué de Castro. Muito obrigada. Beleza, muito obrigado, Camila. Muito obrigado, grupo. Pessoal, nesse momento de distância, eu proponho sempre palmas virtuais aqui no chat, para não ficar assim, né, nesse vazio. Muito bom, o grupo... É estranho apresentar o trabalho, né, porque é um silêncio, assim. Exatamente. Mas aí, ó, enchendo o chat aí de palmas. Parece que ninguém está escutando. Isso aí, valeu. Então, vamos lá. Muito bom, tá? A apresentação. Eu vou passar para os debatedores. E só peço atenção. Quem debate é o grupo B, correto? Só peço atenção ao tempo, tá? Tentando ficar aí entre 10 e 15 minutos, mas como eu falei, esse é a primeira apresentação, o primeiro dia de apresentação. Normal que tem essas dinâmicas, mas ficaram aí bem próximo do tempo estabelecido. Extrapolou o tempo, professor? Não, né? Coisa de 1 minuto ou 2, aí não é... Nossa, Não, desculpa. mas não tem problema nenhum, como eu disse, é um momento aí de se adaptar, mas ficou ótimo, parabéns. Tá, obrigada. Tá bom? Vou deixar meus comentários para depois, então passar aí para o grupo B. E aí, professor, tudo bem? Oi. Joia. Oi.
Professor, eu vou só apresentar só uma imagem aqui que vai ser relevante para o nosso debate, pode? Com certeza, fica à vontade. Então, eu queria começar falando sobre uma coisa que a Camila falou bem no inicinho da apresentação dela, que eu acho muito interessante, assim, esse tópico, que ela falou que a fome é uma catástrofe social. E se a gente realmente parar para pensar, tipo assim, a fome, ela é diretamente relacionada, na verdade, com os problemas que a gente tem de pobreza e de distribuição de renda. Porque não é falta de comida, não é falta de alimento, mas sim uma distribuição errada, completamente, tipo assim, desregulada dos alimentos. E também, tipo, a gente pensando de onde vem isso, por que que isso acontece? E pelo menos eu acredito, e eu acho que eu e meu grupo a gente já conversou bastante sobre isso também, que é sobre a estrutura do capitalismo mesmo, que começou há anos atrás e que vem sendo perpetuada cada vez mais nos dias de hoje. Porque o capitalismo incentiva cada vez mais uma superprodução de alimentos sendo feitos de uma maneira, tipo assim, desgovernada. Então acaba que nem consegue, às vezes, distribuir tudo, fica sobrando um monte de coisa, a gente vê um monte de alimentos vencidos e cada vez mais os produtos ultraprocessados sendo incentivados, e esse tipo de produto eles não nutrem o nosso corpo, eles saciam nossa fome por um período curto de tempo, e aí depois eles incentivam cada vez mais que a gente compre outras coisas, enquanto tem outras pessoas, né, passando por uma falta de distribuição mesmo, sabe? Então, eu acho que se a gente parar realmente para pensar, tipo, é uma catástrofe social realmente ligada com a estrutura do capitalismo, porque dá lucro, simplesmente. Sim, igual teve uma fala muito legal falando bem a respeito de como foi uma fala que a Gi teve, inclusive, a gente estava conversando sobre esse tema ontem. Ela falou que a fome é político, então assim, ter pessoas com fome em um país que é considerado assim, um dos produtores mundiais, isso é reflexo de uma política, sabe? E a gente até consegue, por esse gráfico aqui que está apresentando na tela, o como as políticas interferem diretamente na quantidade de pessoas que passam fome no Brasil, assim, interfere diretamente na temática da segurança alimentar. Porque se a gente olhar no gráfico, o período que relativamente o Brasil tem menos pessoas em situação de fome e adicional é justo o período da implantação do Fome Zero, da política da Fome Zero, sabe? Então, não tem como você... Igual uma tecla que o Josué de Castro bate bastante, que se você analisar a temática da fome de uma maneira isolada, você não consegue ter a amplitude que o problema é. Porque o problema não é a falta de cálcio na Amazônia. O problema é por que as pessoas não conseguem esse alimento lá? Por que falta para elas e sobra para tantas outras? Acho que assim, tem que ser uma temática analisada de uma maneira global. E é por isso também que a obra dele é tão revolucionária. Ele vai ter esse olhar diferenciado que nas obras passadas, na literatura passada, era uma forma reducionista de ver o problema. Aí eu achei, assim, bem interessante essa parte. Aí aqui, como a Laura falou, a gente vê o mapa, né? A obra do José de Castro, ela foi feita na década de 40, onde ainda não era tão discutido, e ele bate bem na tecla que era bem pouco discutido mesmo esse tema. Hoje a gente já consegue ver mais discussões nas redes sociais, na mídia a respeito disso. E esse mapa aqui, ele exemplifica
como a situação estava ruim em 2004 e em 2009, 2013, ela deu uma melhorada. Quando chegou em 2018, ela já estava novamente voltando a ficar complicada. Em 2020 está pior do que era antes, em 2004. E uma reflexão que essa obra despertou na gente é porque, por exemplo, a gente fez uma visita virtual ao Museu do Amanhã, né? Na exposição Prato do Mundo, na disciplina de Alimentação e Cultura. E lá a gente pôde ver como que vai estar no ano de 2050, que a população vai estar em 10 bilhões. E aí, se hoje em dia, nos dias que a gente já está vivendo, já está tendo tanta fome, tanta gente que não está tendo o que comer, como é que vai ser quando essa população estiver maior ainda? Uhum. E aqui eu queria falar também, já linkando essa abordagem da Gil, que é a falta do conhecimento, né, que as pessoas têm em relação à fome. Até a Camila tinha abordado isso. E os estudos agora estão maiores. Ela até falou que eles falavam mais da guerra do que da fome. E eu acho que, assim, quanto mais as pessoas tiverem essa consciência, quanto mais se falar sobre isso, incentivar o governo a ter medidas como a melhoria de transporte para a chegada dos alimentos até lá, estudos sobre nutrição, como, por exemplo, a Camila até tinha falado sobre a base nutricional das pessoas da Amazônia, que ela é bem defasada e tudo, só que falta bastante conhecimento também para essa população e incentivo do governo para que a educação chegue até lá. Que as pessoas, assim, elas se baseiam muito na questão da carne, né, como uma fonte de proteína e tudo, e acho que também é importante falar sobre o poder que os alimentos de origem vegetal podem ter lá, né, e que eles vão ser até mais fáceis de cultivo, porque ainda tem a questão lá da Amazônia sobre a pecuária, que avança cada vez mais e pode, inclusive, afetar eles ainda mais nesse processo de busca de alimentos e tudo. Então, é preciso ter mais conhecimento e também mais consciência das pessoas, né? Que tem um poder de transformação muito grande, pode ter doações agora, que a fome não espera, né? Então, acho que é importante a gente abordar esse tema também. Gui, eu queria também completar uma coisa que você falou, tipo assim, que além do nosso papel individual, que é das doações, a gente tem outro papel muito importante, que é a gente escolher bem os nossos representantes. Porque, querendo ou não, eles podem fazer muito mais do que a gente, num sentido mais ao longo, visando o futuro mesmo, sabe? Então, a gente ficar atento nos políticos que a gente está escolhendo, nos prefeitos, nos governadores, no presidente, porque, tipo assim, a galera não liga. A galera não tá nem aí. Então, tipo Sim. assim, a gente tem essa função de tentar achar bons representantes para poder melhorar esse cenário da fome. Então, além, tipo, da função pessoal, assim, da gente ir lá e ajudar, tem também a gente pensar na nossa função coletiva mesmo. Sim. Mais uma questão em relação à temática da fome ser abordada, que eu até queria ter comentado, mas acabou que eu nem falei, que bem no comecinho da obra do Josué, ele fala que, tipo assim, acabou, né? E a gente consegue ver uma mudança nesse cenário, tipo assim, no século. Em 2021, a gente consegue ver que, tipo assim, não é um tema proibido mais, como era na época que o livro foi escrito. E isso, tipo assim, não apenas a nível de Brasil, mas eu consegui perceber essa mudança, tipo assim, a nível mundial. Porque tem, tipo, a agenda para 2030, que vai ser os objetivos de desenvolvimento sustentável. E, tipo, o segundo objetivo é a questão da fome, sabe? Então, não é como se fosse mais um assunto que ninguém falasse. Porque, felizmente, né, é uma questão que as pessoas têm prestado mais atenção. Não o problema, obviamente, está bem longe de ser resolvido. Mas já é um passo. Falar sobre já é um passo, sabe? Com certeza.
E aí, só para complementar também, que eu estava falando até para citar um exemplo, em 1985, né, teve um movimento em prol da fome lá na Etiópia e tudo, e o Michael Jackson, né, junto com acho que outros 45 artistas, se eu não me engano, eles fizeram uma música só e conseguiram arrecadar 100 milhões de dólares na época para a fome lá. E tudo bem, pode ser utópico, né, a gente pensar nisso e justamente a longo prazo e tal, mas só da gente ter essa ação, ela promove e desencadeia todo um resto de debates, discussões. Por exemplo, depois desse evento, tiveram inúmeras discussões na ONU sobre a fome na África, por exemplo. Então, é importante também, mas principalmente, o que a Bia falou, é no governo que a gente tem como base para essa mudança ser mais eficiente. E só retomando. Pode falar lá. Não, pode falar. Só retomando o que a Bia falou sobre as doações e tal. As doações a gente tem que compreender que elas são extremamente importantes, mas elas não são assim relevantes ao ponto de uma política pública que atua assim com o objetivo de acabar com a fome a longo prazo. E um exemplo disso foi o que a Laura falou, que é o programa da Fome Zero, que uma das iniciativas do governo foi a criação de cisternas no sertão nordestino. Então, assim, são ações que promovem a ajuda dessas famílias que não têm condições, entendeu? Então, é mais do que uma questão social, uma questão política, econômica, envolve vários aspectos aí. Infelizmente, a gente consegue ver programas como esse sendo desmontados, né? Porque. Sim. E, tipo assim, a fome, a gente achou que tinha superado, o Brasil tinha saído do mapa da fome, retorna com uma força absurda. E a gente consegue. Pandemia, né, também. Sim, não apenas a pandemia, mas todo o desmonte de políticas públicas que a gente está vendo. E, sabe, é uma situação que é até triste a gente ver retrocesso em relação a um problema que devia ser. E tipo assim, pegando o que você tá falando, eu acho também que é muito ingênuo a gente acreditar na boa vontade das pessoas, sabe? Igual, por exemplo, esse trem que o Michael Jackson falou, que o Gui falou. Muito, muito top, tipo assim, mas são pouquíssimas pessoas realmente dispostas a promover esse tipo de evento, de arrecadação, tipo assim, pelo menos não é uma coisa que eu vejo toda hora alguém, tipo, com um grande poder de influência fazendo, sabe? Então eu acho que a gente também tem que cobrar muito quem realmente pode mexer nisso, a cabeça, tipo, do sistema mesmo, sabe? Porque se a gente, óbvio que a gente faz outras mil coisas para ajudar, mas também cobrar os responsáveis, tipo. Sim. Porque, igual, quando o Josué ele vai propor soluções para acabar com a fome na Amazônia, ele fala de soluções a nível governamental, sabe? É justamente nesse ponto. Eu acho que é bem o que a Bia está falando. Assim, tanto é o sistema que o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. E por que que a população brasileira ainda passa fome? É muito controverso. Sim. Pedro, você tem alguma complementação, alguma coisa para acrescentar? Assim, tô mais observando aqui, né, a discussão de plateia. Acho bastante legal, assim, o caminho que vocês foram traçando. Então, vou deixar mais para essas questões que vocês trouxeram. Acho que o grande desafio aqui é entender, quer dizer, o grande desafio não, o que o Josué de Castro ele traz para a gente é a ideia de que a fome é um problema estrutural, mas ao mesmo tempo não pode ser naturalizado, né? É algo assim, é um desafio, né? Que pode parecer contraditório, mas não. E recomendo demais para quem tiver assim mais interessado em aprofundar no texto de Geografia da Fome. Foi um livro que eu li durante a graduação e me impactou bastante na forma de escrita, na rigorosidade científica que o Josué traz num momento que ainda a escrita científica era muito pouco acessível, no impacto que uma obra faz, no impacto de que uma pessoa, um autor tem enquanto gestor público, enquanto cientista, e como também
uma pessoa que contribuiu muito para a geografia estando em outras áreas, né? Isso para nós é muito impactante. Professor, pode acrescentar uma coisa aqui? Com certeza, fica à vontade. Não, é só porque, assim, na verdade, o livro ele traz tanta informação que o que a gente apresenta em 15 minutos é realmente muito pouco. E é exatamente isso, porque, assim, é interessante algumas ações sociais, mas o mais importante é resolver o problema, né? E na resolução do problema. E aí, lá ele fala que não é só essa questão, ele trabalha com várias questões. Não só a questão da região em si ter essas dificuldades, mas também da população em si, como eles, a forma deles trabalharem, como o clima afeta, questões de cálculo. A questão da roupa me deixou assim, impressionada. De taxa metabólica basal, sabe? Assim, como tudo isso influencia nesses cálculos e como tudo isso acaba refletindo, né, nas questões nutritivas ali da alimentação deles. Então, não é só a comida, é todo um contexto que eles vivenciam ali naquela região. É entender que problemas são... Esqueci a palavra, mas eu queria falar que, tipo assim, problemas sociais, eles são, tipo, multidisciplinares, sabe? Não tem uma área do conhecimento que vai resolver. É sempre a junção. Gente, eu até estava pensando numa coisa que eu falei, tipo, durante cada vez mais do incentivo de alimentos ultraprocessados, né? Que eu, pelo menos, acho que tem uma ligação bem relevante, assim, se a gente parar para refletir, e eu acho que o Gui vai concordar extremamente com isso, porque ele é vegano. Tipo assim, uma alimentação baseada, tipo assim, no alimento mesmo, é muito mais nutritiva. E tipo assim, te sacia por muito mais tempo. E isso não é incentivado. Por quê? Porque, tipo assim, quando você come lá um alimento ultraprocessado, um miojo, daqui a 2 horas você vai estar com fome. O que você vai fazer? Comer outro miojo. E aí você vai, tipo assim, se alimentando cada vez mais de coisas que não são necessárias e gastando cada vez mais dinheiro, tipo assim. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Tipo, eles põem açúcar em caldo de carne, porque açúcar é uma substância que te vicia. Então, te faz querer comer mais. Então, tipo assim, se a gente focasse realmente, se fosse incentivado realmente alimentos, tipo assim, de densidade nutricional, que nutrissem a gente por um tempo, talvez ajudasse um pouco também nessa questão. E eu pensei no Gui, porque ele não come essas coisas, né? Aí eu falei, ele vai concordar. Mas é que Não, o problema é até mais profundo que isso, né? Porque, na verdade, ele tem um problema até de acesso. Então, fala-se de um problema de transporte, de ter acesso a alguns disponível, alimentos que não chegam ali. Não chega em certos lugares. Né? Então, assim, é complicado. É complicado plantar porque o solo não contribui. É complicado plantar porque o clima não contribui. Então, poxa, o que a gente pode fazer para resolver? Para ajudar, e quando chega, é muito caro. Tipo assim. Então, a pessoa fica, tipo, no emblema, sabe? E aí ela opta, tipo, por coisas, teoricamente, mais baratas, mas que, na verdade, tipo assim, não vão... E aí volta para a questão governamental do incentivo da produção orgânica, né? Que não acontece. E uma frase que até me chamou a atenção e a gente colocou no slide é que o que falta é a vontade política para mobilizar recursos a favor dos que têm fome. E até, inclusive, falando isso que você falou dos ultraprocessados, eu tô lendo esse livro aqui, que chama Uma Verdade... Eu também tô lendo! Sim, e tem muito a ver com isso, sabe? Não é só falta de incentivo para acabar com a fome, mas também o que todo mundo recebe para que as pessoas não incentivem isso, né? Então, é toda uma cadeia, não é só a fome, mas é tudo que está por trás da mobilidade política, né? Então, não é só, vamos acabar com a fome. Não, eu vou ter que... E até aquele esquema, aquela fala que alguém falou que, tipo, que a fome é lucrativa. Sim, eu falei. Lucra, É exatamente isso. Então, tipo assim, além dessa questão de acabar com a fome, né, tem o problema de que a indústria não quer, então o governo também não quer. Então, ninguém quer. É uma cadeia. Pessoal. Eu vi uma nutricionista muito legal, tipo, que ela é mais nesse sentido político, dela falando, tipo assim, o nutricionista não tem que julgar a pessoa que almoça salsicha todos os dias, mas pensar, por que essa pessoa está comendo salsicha todos os dias? Então, tipo assim, eu acho que é muito mais complexo do que
a gente tá falando aqui em 10 minutos. Sim. Pessoal, só vou fazer uma rápida intervenção. Nosso tempo aqui nesse link está acabando. Eu já passei para vocês o outro link, que está aí no chat. E também fiz um convite para todo mundo lá. O link está disponível. Então, por favor, quem não recebeu, fique esperto aí que a segunda parte do nosso seminário vai ser a parte dele. Uma questão só que eu queria fazer para, não tentando concluir, mas tentando dar uma outra linha de pensamento, é que o José de Castro, ele é de uma linha de pesquisa que nós consideramos como positivismo crítico. Ele é muito ligado ao positivismo, mas com um teor crítico muito forte. E com isso ele conseguiu fazer várias linhas de propostas para tentar erradicar a fome, um tema que até então era muito desconhecido. Recomendo demais que vocês leiam o restante do livro, principalmente na parte do Nordeste, do sertão semiárido, porque, diferente da Amazônia e do sertão açucareiro, lá a fome ele coloca como forma epidêmica, ou seja, a fome não é algo constante, mas ela acontece por epidemias, associadas às crises relacionadas à seca. Ele vai fazer uma leitura bem crítica sobre a seca, dizer que ela também não é natural, que ela tem as suas causas sociais, e que, fora dessas situações, não há fome lá, né? Porque é um contraponto de formas como a fome pode se expressar. E ainda tem a questão do Centro-Sul, que fala da subnutrição. Recomendo demais porque traz essas questões. E por fim, só para deixar esse gostinho no ar, algumas das soluções que o José de Castro traz é primeiro, o fim da monocultura. Então, um grupo que vai falar sobre a monocultura, dá uma olhada lá na parte do Nordeste açucareiro, que ele fala sobre a monocultura do cacau no sul da Bahia. É muito forte o que ele diz lá, tá? E uma das outras soluções é a industrialização da alimentação. Estamos no contexto aqui de 1940. O Brasil não tinha essa indústria alimentícia desenvolvida, então ele propõe isso como uma forma de abastecimento. Aqui é só um gostinho de pensar, poxa, como assim? O que deu, né? Será que o José de Castro que sugeriu esse grande problema que estamos enfrentando atualmente? Acho que é uma questão para se ver com crítica. Bom, será que ele nunca imaginou esse problema? Ou ele pensou numa industrialização diferente, uma industrialização técnica, vamos assim dizer, né? Bom, isso aí era um gostinho que eu queria dar. Vamos entrar no próximo link e a gente continua o nosso debate e também já entrando com o próximo grupo, tá bom? Até já. Beleza. Pessoal, sobre essa discussão, alguém mais gostaria de... Acho que tá mudado. Tava mudo, desculpa. Alguém mais gostaria de continuar a discussão? Eu não quero travar ela, nós temos um tempo ainda. Acho que eu posso falar aqui um pouco, só para deixar claro aqui, que eu trouxe essa discussão sobre a ação social como uma pequena ramificação do problema, né? E não como uma solução principal. Com certeza, as políticas públicas é a parte fundamental para isso. Eu só acho assim que, como a gente está enfrentando um problema muito sério, muito atual, e que necessita, às vezes, de medidas imediatas, essa é uma boa forma de se conseguir. A questão da doação, ela é muito interessante, assim, tudo que ela significa e tudo que ela representa. Atualmente nós estamos assistindo um descaso do governo sobre o assunto, e sem ela, pessoas estariam passando fome a ponto da fome fatal, graves, né? E que, particularmente falando, eu sou uma pessoa que costuma fazer isso, acredito que muitas pessoas façam, porque é uma atitude, né, humana. Mas é interessante que a necessidade de haver doação de comida significa que há fome, né? Com certeza. O que me dá mais medo aí, Guilherme, eu acho que é uma coisa que acho que todo mundo aqui vai concordar muito, e sobre essa questão da lucratividade da fome, é o quanto a fome é lucrativa em termos de prestígio da caridade. Quer dizer,
quantas pessoas sobem em cima da doação para se promoverem, né? É uma ideia do com que certeza. acho que alguém citou aí sobre as cisternas, né? O P1MC, Programa 1 Milhão de Cisternas, que foi iniciado, promovido pelo programa Fome Zero, mas foi executado pela ASA, Articulação do Seminário Brasileiro. Eu participei, né, de projetos de implantação dessas cisternas, do P1MC e também do P1+2, que era a segunda água já para a produção agrícola. E como que ela vai contra a ideia da própria seca, né? Ela não vai tentando favorecer a indústria da seca, mas ela tenta dar autonomia. E eu acho que é por esse caminho que todas as políticas públicas de combate à fome devem ir, né? E o mais curioso é que muitos desses projetos foram feitos através de doação. Então, quer dizer, a doação é uma prática que deve ser incentivada, principalmente visando a emancipação e nunca a dependência, né, as dívidas sociais. Concordo Pedro, plenamente. você falou, eu não sei eu não sei se eu entendi. Você falou que muitas pessoas usam as doações para se promover, não é? Sim, é possível ver, né, esses casos. Tipo assim, eu fico pensando em dois pontos, na verdade, que eu já vi uma pessoa discutindo isso no Instagram, ela era até nutricionista sobre a questão das doações. Tipo assim, a pessoa tá se autopromovendo porque ela doa. Então ela tá ganhando um dinheiro ali em cima, né? Porque várias outras coisas vão procurar ela, outras empresas, alguma coisa do tipo. Mas ao mesmo tempo, a visibilidade dela mostrando que ela tá doando alimenta um espírito em outras pessoas também. Então, tipo assim, é meio. Não é meio. Tipo assim, não sei explicar. Mas eu não tô nem aí se a pessoa tá se promovendo ou não, sabe? Se o intuito tá dando certo dela contaminar cada vez mais outras pessoas, tá ótimo, tipo assim. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Certo? A solidariedade é uma estrutura de muitas sociedades em tempos de crise. Recomendo muito, gente, que vocês leiam a parte do sertão semiárido do livro do Josué de Castro, que ele fala, inclusive, sobre crises. No momento de crises, como que países cresceram pela solidariedade estrutural. Pessoal, eu vou ter que passar para o próximo grupo, tá bom? Porque o nosso próximo tema tem tudo a ver sobre escassez, sobre fome. E não vou dizer mais nada sobre o assunto antes do grupo. Então, queria convidar aqui o grupo H, Sofia, Ana, é isso mesmo? Camila, Natália, Cecília e Matheus. Pedro, eu passei pro grupo G, mas já tem um tempo, porque eles ficaram faltando gente, porque saiu aluno, aí eu passei pro G. Eu vou atualizar aqui, Sofia, sem problema. Tá bem, obrigada. Foi erro meu. Professor, aproveitando isso, eu acho que a Alexia do meu grupo também saiu da faculdade. Tá, tô atualizando aqui então. A Sofia foi pro grupo G? Isso. Na realidade, gente, eu não tenho aqui... Ah, não, tá aqui. Tô com a relação do grupo G. Beleza. Aí, pessoal, 10 a 15 minutos. E os debatedores também, o grupo G, né? Isso mesmo, tá. Ok. Começar a compartilhar a tela aqui, tá bom, professor? Tudo bem, fica à vontade. Boa tarde. Nós vamos apresentar o texto 2. Nosso grupo ele é composto por mim, Ana Carolina, Camila, Cecília, Matheus e Natália.
Nosso texto é A Sociedade Afluente Original, do Marshall Sahlins. Nós colocamos aqui, para relembrar algumas características do período paleolítico, que ele se estendeu de 2,6 milhões de anos atrás até aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo. Eles utilizavam-se da pedra para a produção de ferramentas, como as armas. O homem era nômade, ou seja, eles não tinham habitação fixa. Sua sobrevivência dependia da caça de animais e da coleta de frutos e raízes na natureza. E houve também a descoberta do fogo, onde permitiu cozinhar os alimentos. Eles passaram a ter um local para se aquecer e também ajudou a afastar animais perigosos. Nós colocamos aqui 2 imagens, para retratar o período, que é conhecido como Idade da Pedra Lascada. No texto, o autor ele cita o significado da sociedade da afluência, através da compreensão do senso comum, que é a sociedade em que todas as necessidades materiais das pessoas são facilmente atendidas. Isso se dá por 2 meios, ou pela autoprodução, ou por desejar pouco. Com isso, nós colocamos aqui um trecho do autor em que ele diz que, na verdade, examinada de perto, a sociedade de caça-coleta é a primeira sociedade da afluência. Ou seja, ele acreditava que o povo dessa sociedade tinha as necessidades materiais facilmente atendidas. Concepções errôneas. Nessa parte do texto, Marshall Sahlins inicia falando sobre a opinião média antropológica sobre caça e coleta. A maioria dos pesquisadores tem uma opinião deturpada sobre a caça e a coleta. Para eles era uma mera economia de subsistência, o lazer era limitado, havia uma busca incessante de comida, os recursos naturais eram pobres e relativamente incertos, havia uma ausência de excedentes econômicos e havia um máximo de gasto de energia de um máximo de pessoas. O autor segue falando sobre a opinião desses pesquisadores sobre aborígenes australianos e os povos caçadores da América do Sul. Para eles, os caçadores e coletores nômades mal satisfaziam as necessidades mínimas de subsistência e muitas vezes estavam abaixo do limite mínimo. Isso se refletia na baixa densidade populacional, havendo uma pessoa para cada 10 ou 20 milhas quadradas. Deslocando-se constantemente em busca de comida, faltavam-lhe horas de lazer para atividades não ligadas à subsistência e podiam transportar muito pouco do que fabricariam em momentos de folga. A produção adequada significava sobrevivência física e raramente tinham tempo ou produtos excedentes. Marshall Sahlins continua falando sobre a observação europeia de caçadores e coletores, e cita o Sir George Grey, que disse: é um erro muito comum supor que os nativos da Austrália possuem poucos meios de subsistência, ou são muitas vezes pressionados pela falta de comida. Os erros de viajantes nesse assunto são muitos e quase ridículos. Para expressar esses erros, o Sir George Grey dá um exemplo de um colega dele, o explorador Capitão Sturt, que observou um grupo de aborígenes. Nessa observação, ele percebeu que esse grupo pegava grandes quantidades de goma mimosa, que era uma mucilaginosa rejeitada para a Europa. Então, nesse contexto, ele deduziu que o povo aborígene estava tão na miséria que ele precisava coletar essas grandes quantidades de goma mimosa. Só que, na verdade, essa mucilaginosa era preferida do povo. Então, eles não pegavam porque eles estavam na miséria, e sim porque eles gostavam. Então, a partir disso, Sir George concluiu que uma pessoa do exterior não tinha condição de julgar as condições dos povos aborígenes. Além disso, ele concluiu que os nativos vivem bem, conhecem exatamente o que a sua terra produz, a época para colher os vários produtos e os meios mais fáceis para obtê-los. Por fim, ele fala sobre os coletores de alimentos nos dias atuais. Atualmente, os coletores de alimentos não possuem muitos direitos, estão marginalizados
e não possuem a condição que eles tinham anteriormente, justamente pela ação europeia no meio ambiente, que saqueou a maioria dos recursos. Então, por esse motivo, as concepções dos pesquisadores dessa época estavam erradas, já que eles não avaliaram os caçadores e coletores no seu habitat natural, sendo esse o principal ponto dessa parte do texto. Boa tarde, pessoal. Então, no texto, o autor expõe que são feitas muitas críticas a esses povos caçadores-coletores, em razão do fato de que eles não possuíam sentimento de posse. Entretanto, no decorrer do texto, o autor desconstrói essa concepção, argumentando que num contexto o qual eles estavam inseridos, bem como o estilo de vida deles, no caso nômades, ou seja, constantemente locomoviam-se para buscar alimentos, não fazia sentido que eles desenvolvessem esse sentimento de posse. Sendo assim, eles não possuíam armazenamentos permanentes e nem desejavam sobrecarregar-se com excedentes, visto que ter muitos bens materiais para eles tornaria-se um obstáculo. Além disso, conforme citado no texto, muitos povos coletores possuíam como prática o descarte de qualquer coisa que tornassem sua mobilidade reduzida, como, por exemplo, equipamentos duplicados, equipamentos em excesso ou qualquer outro, e até mesmo pessoas que não conseguiam transportar a si mesmos. Então, tem-se que, diante do que foi exposto, esses povos tinham sim suas necessidades materiais atendidas, apesar de poucos bens, e que, por sua vez, eles possuíam uma espécie de abundância material, no sentido de que adaptavam seus materiais para o que precisavam, como, por exemplo, a madeira, bambus, ossos para armas e etc. Olá, pessoal, aqui é a Cecília. Vou falar um pouquinho aí para vocês sobre um ponto importante que o autor ele nos traz no texto, que é sobre a subsistência. E ele vai focar aí nos povos aborígenes e bosquímanos, que eu vou aprofundar aí um pouco do que o Matheus nos trouxe. E os aborígenes, eles são os povos nativos da Austrália, e os bosquímanos são os povos nativos da África Ocidental. E a gente vai ver que eles são bem similares, E já de imediato, o autor ele busca desconstruir a visão antropológica de que esses povos eles viviam com pouquíssimos recursos naturais. O que a gente vai ver que não é com poucos recursos econômicos, quer dizer, o que a gente vai ver que não é bem assim. Porque com base em testemunhos e relatórios aí de pesquisadores, na década de 40 a 60, nós vemos que sobre esses coletores e caçadores, para sobreviverem, eles trabalhavam até menos do que nós. No caso aí dos bosquímanos, enquanto uns trabalhavam, outros já não trabalhavam nada, na proporção aí de 1:3 e 3:5, por exemplo. Então, assim, já desconstrói aquela visão que a gente até tem de que esses caçadores e coletores só viviam em função de caça e coleta, sem tempo para nada, sem tempo ali para a vida social, ou até mesmo para descansar. E nós vemos que a colheita de alimentos, ela acontece em intervalos, No caso, eles, quando conseguiam uma comida bacana de alimentos, que dava ali para um bom período, eles tinham ali um tempo livre, então não é uma rotina ali, caçar toda hora, todo dia. Não, os homens, por exemplo, saíam ali para caçar de 2 a 3 vezes por semana, o que dava de 4 a 5 dias de folga, tranquilos, E nós vemos que esse tipo de sobrevivência às vezes dá a ideia de ser muito exaustivo, sobrecarregado, mas na verdade não é bem assim. O autor ele vai nos mostrar que exigia poucos esforços físicos, até que as mulheres ali, que iam coletar alimentos nas florestas, e também são responsáveis pelo preparo da comida, elas não ficavam o tempo todo por conta disso, não gastavam o dia todo, assim, o que lhes sobrava um tempo também. O autor traz até exemplos de mulheres que conseguiam coletar ali comida para 2 ou 3 dias, o que também dava um tempo livre para elas. E nós vemos que
algo interessante é que eles mais buscavam também eram alimentos variados, né? Eles gostavam de diversidade na comida. Pode-se dizer até que a maior parte do tempo gasta ali era buscando variedade, não só quantidade. Claro que a quantidade é importante, é essencial, eles precisam sobreviver, precisam de comida, né? Mas de acordo com o que a natureza estava disponibilizando ali no momento, eles buscavam sim variedade, né? O autor ele vai até trazer exemplos aí de regiões na Austrália com abundância de peixes, de água, caules, raízes, etc. E ao trazer os bosquívanos, nós vemos que eles são muito similares dos aborígenes. Esses dois grupos se aproximam muito, né, visto que ambos possuem, sim, sobra de tempo para descanso, para atividades de lazer, né, e tal. E é claro que a colheita de alimentos, ela vai ser, sim, a atividade principal, é o foco que é a subsistência, né? Mas quando a gente detecta aí uma pegada do ritmo paleolítico, né, aquela proporção ali de 1 ou 2 dias de trabalho para mais 1 ou 2 dias de folga, a gente vê que a maior parte do tempo dessas pessoas eram gastos para descansar na aldeia, né? As mulheres ali gostavam de fazer enfeites, visitar outras aldeias, receber visitas. Os homens, né, por exemplo, caçavam uma semana inteira, mas aí depois ficavam 1 ou 2 semanas sem caçar, o que dava tempo para eles também fazerem visitas e até se divertirem com danças, né? E um ponto importante, uma ideia que o autor ele também busca desconstruir é de achar que esses povos eram ameaçados pela fome, o que, na verdade, é o contrário, visto que eles, principalmente os bosquívanos, né, até consumiam mais calorias do que precisavam. Apesar das estações aí apresentarem seus contratempos, eles sempre tinham comida para todo ano. E eu quis trazer aí para vocês uma fala aí do Bezedel, um investigador, que falou aí sobre o aborígene, mas a gente relaciona muito com o bosquímanos, né, pelo fato de serem bem semelhantes, de que se o trabalho está tudo beleza, a caça está garantida e tem água, o aborígene ele vai tornar a vida mais fácil possível e pode parecer até mesmo um preguiçoso, né? É até a ideia da ociosidade que o autor nos traz, de tanto tempo aí de sobra que eles tinham para ficar conversando, mexericando e à toa. E eu trouxe aí para vocês uma fotinha dos aborígenes à esquerda, dos bosquímanos à direita. E agora, para concluir para a gente, eu passo para a Natália. Boa tarde. Eu vou finalizar repensando os povos caçadores e coletores, fazendo a distinção entre os períodos contemporâneo e antigo. A partir do texto, podemos observar as diferenças entre a alimentação, economia e a qualidade de vida. A alimentação dos mesmos girava em torno do que coletavam e caçavam, logo tornando os alimentos consumidos muito mais saudáveis do que os atuais. Atualmente, em maioria, nos nutrimos de alimentos vindos de grandes produções, que para uma melhor condição são expostos a vários produtos e processos químicos. Já a economia do período neolítico girava em torno de um grupo nômade que dividiam os trabalhos e tudo dependia do esforço da comunidade, tendo assim uma sociedade com princípios econômicos simples. Também se leva em conta que para os homens naquela época, o significado de bem-estar para eles era de que quanto menos se tinha em bens, mais conforto tinham, quando havia necessidade de se mudar. Para nós, o significado de bem-estar se distancia bastante. Nossa sociedade julga a quantidade de bens com comodidade e conforto. Leva-se em conta também que os caçadores trabalhavam poucas horas diárias, sobrando mais tempo para os prazeres, o que contrasta com a atualidade, em que se trabalha muito para poucos momentos de lazer. Também é observável como o mundo atual, com tecnologias e políticas, apresentam mais pessoas passando fome do que em um período rudimentar. Isso é possível constatar após a ONU publicar que mais de 30 milhões de pessoas estão a um passo da fome extrema. Em países como Iêmen, Sudão do Sul e o norte da Nigéria, famílias já morrem de fome, depois de enfrentar conflitos internos, alterações climáticas e a crise enfrentada pela pandemia de Covid-19, o que agrava a insegurança alimentar em todo o planeta. Trazendo assim um questionário para nós: se somos tão evoluídos assim,
Pessoal, essas aí são as referências, né? E nós agradecemos muito pela atenção de todos vocês. Beleza. Palmas virtuais pro grupo. E quero chamar o grupo G, então, para o debate. Professor. Então, para mim, o que mais fica claro nesse texto é essa questão de que alguns estudiosos têm uma visão muito atual e eles tentam colocar essa cultura contemporânea nossa sobre um povo que não é da mesma época. E aí, igual a Cecília falou, que as pessoas antes não ficavam o tempo inteiro por conta disso, igual muita gente acredita que ficava, só que não é isso. E o tempo livre deles era gasto de outra forma, e não igual a gente faz hoje em dia. Então é mais uma questão de, tipo, ter a visão da época para entender o que acontecia na época, e não tentar colocar o que a gente vive hoje naquele contexto. Porque é isso que gera esses entendimentos errados. Então, eu vou complementar aqui o que a Sofia estava dizendo. Eu percebi, na verdade, nós percebemos pela apresentação, a gente conseguiu notar, associar mesmo o assunto com a matéria alimentação e cultura que tivemos, né, nesse semestre. E assim, como foi dito também na apresentação, por exemplo, muitas questões discutidas aqui podem ser associadas a alguns pensamentos que são vistos atualmente. No Paleolítico é notório, né, a variação na alimentação, com alimentos naturais de fonte animal, vegetal, incluindo carnes, legumes e frutas, entre outros, né? Sendo que atualmente, por exemplo, o estilo ser vegano, né, igual também os meninos falaram mais cedo, as pessoas elas podem sim ter um pensamento a respeito desse modo de vida, associando aos nossos antepassados, e assim fazendo com que por exemplo, essas conversas mesmo, sabe, que, por exemplo, a carne, ela vai ter os nutrientes próprios, os antepassados, eles viviam assim, eles viviam bem, e por que agora a gente precisa parar com esse consumo maior e tal, e também, ainda mais que, enfim, não é só esse, né, o assunto do veganismo, o objetivo dele não é só realmente o nutricional, mas sim outras questões que vão além. Eu também queria trazer aqui uma frase do sociólogo francês, o Claude Fischer, né, que diz que nós não consumimos tudo que é biologicamente ingerível. Porque tudo que é biologicamente ingerível não é culturalmente comestível. E isso a gente pode também perceber pela apresentação, né? Ainda mais aquela parte que os meninos falam sobre as concepções errôneas que existem, de algumas opiniões mesmo errôneas que existem nesse meio. Eu acho que é mais isso mesmo. Eu também gostaria de complementar o que as meninas estão falando aí, que é sobre uma coisa que a gente também viu na aula de alimentação e cultura, que é a relação do filme A Guerra do Fogo com a apresentação dos meninos, que eles, nesse filme, fala sobre como que é o processo da interação e descoberta do fogo, e tanto que isso mudou, tanto na nossa alimentação quanto no nosso dia a dia. Eu acho que tem muito a ver com o que foi dito pelo pessoal. E um fato curioso, assim, que eu estava pesquisando aqui,
que é sobre a gastronomia primitiva, que muitos gastrônomos hoje em dia, eles fazem uso de um tipo de culinária que ela é feita sem o uso de energias, não usa nenhum tipo de energia de fogo nem nada para fazer um prato. E eles servem dessa forma e dizem ser mais sustentável e ser uma nova forma de inovar na alimentação. Eu acho que essas duas coisas podem ter muito a ver com o que eles falaram e é isso. Professor, só voltando naquela questão também da visão que muita gente tem sobre esses povos, é que eu acho que é muito sobre preconceito mesmo, porque às vezes a gente acha que o certo é o que a gente faz hoje no mundo capitalista e industrializado. Só que se a gente for parar para pensar nessa forma de alimentação, a nossa, hoje em dia, é muito mais desequilibrada, por causa do tanto de ultraprocessado, aditivo químico e a falta de nutriente mesmo do que a gente come. Então, igual a Natália falou, se a gente é tão evoluído assim, por que hoje em dia a gente tem tanto doença, obesidade e distúrbio alimentar, entendeu? Se fosse comparar, porque hoje em dia a gente é mais evoluído. Então, não teria esse tanto de doença nutricional que tem. E antigamente, assim, nesses povos, eles comiam muito melhor. Sim, mas até entra, né, nesse contexto, mesmo que a gente está vendo tanto nesse semestre da agricultura também, e produtos ultraprocessados aí que não prezam, né, o capitalismo não preza pela nossa saúde, mas sim pelo lucro e vendas maiores. Então, assim, vai por esse lado, mas também aí a gente já está fugindo um pouco do assunto. Alguém mais do grupo gostaria de falar? Tem o Arthur também, só que hoje... Assim, é o que eu ia falar agora, porque nosso grupo é um pouco reduzido e não foram todas as pessoas que puderam estar aqui presentes, então a gente ficou meio assim, mas é isso, né? Tá. Não, sem problema. Só tô perguntando para poder... para ver se a gente já pode abrir para as outras questões. Bom, vamos lá. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para os dois grupos, além dessas questões que vocês trouxeram, vocês gostaram de ter lido esse texto ou acharam ele um pouco viajado demais? Como é que foi? Eu achei bem interessante porque não é um assunto muito recorrente, assim, que todo mundo fala sobre. Então, achei bem diferente. Uhum. Eu também achei bem interessante. Confesso que até eu mesma tinha algumas concepções errôneas, né? Acreditavam que eles viviam em busca de comida sempre, que faltava alimento, né? Que comiam porque era o que tinha, não porque eles gostavam, que não tinham lazer, que também viviam sob tensão a todo momento, com medo de ser atacados. E eu achei bem interessante a leitura. Legal. Olha, esse texto, escrito pelo Márcio Salles, ele é um autor, um antropólogo, bem renomado, tem textos de grande impacto, principalmente relacionados à questão ambiental. E esse texto, pessoal, assim, ele traz uma percepção muito contrária às tendências, né, científicas da época, do que se imagina até hoje sobre o que é uma sociedade paleolítica. A sociedade paleolítica a gente pode resumir como uma sociedade que ainda não tinha desenvolvido a agricultura, né? E aí podemos chamar de caçador-coletor, como uma forma de resumir a questão nômade, né? E esse texto, gente, ele traz muito impacto, principalmente relacionado à questão da questão da propriedade privada, né? Assim, além de outras perspectivas, uma delas é essa, dessa questão da propriedade. Até que ponto... Bom, mostra que essas sociedades não tinham essa percepção, né? Eram territorialistas, né? Eles
esses territórios nômades, e utilizavam dos alimentos disponíveis na natureza. Essa disponibilidade de alimentos, fugindo aqui totalmente de qualquer utopia, de qualquer romantização, ela é limitada. Ela não comporta grupos maiores, né? Comunidades superiores a... Tem um estudo que diz aí mais ou menos 200 habitantes, não é capaz, né, de ser sustentada por esses recursos que estão no entorno. Precisa de haver manejo, precisa de haver algum tipo de direcionamento dos ecossistemas para a produção maior de alimentos, para comportar mais pessoas. Então, não se diz sobre voltar às formas paleolíticas de produção, porque isso é um pouco inviável relacionado à nossa realidade atual. E, ao mesmo tempo, é um texto que se baseia no estudo de sociedades que remetem ao Paleolítico, uma vez que os estudos são limitados, né, a isso, a metodologia para fazer esse tipo de estudo está limitada a isso, ou a fósseis e outros tipos de estudos arqueológicos, etc. Mas essa ideia, pessoal, de o alimento não ser armazenado, ser um alimento que está disposto na natureza, um alimento que não é propriedade, um alimento que está relacionado a recursos livres, né? Isso é muito impactante. Esse texto está conversando, está dialogando e confrontando diretamente as propostas capitalistas de produção de alimentos. A ideia de privatização de terras comunais, privatização de terras públicas, de incentivo à produção individualizada, essa via de produção mercantil. Então é um texto que traz esse impacto muito voltado a essa leitura de que sociedades que possuem ali um armazenamento de alimento vivo, né? E que quebra essa ideia também da cidade de trabalho. Ele vai colocar lá que, com o aparecimento da agricultura, o ser humano teve que trabalhar mais, criando uma verdadeira necessidade de produção de excedentes, e a partir da agricultura que partiu ali, pode dizer que é o início de grandes passos para desenvolvimento de tecnologias, da escrita, das cidades, de todo o resto, né? Mas o Paleolítico aí tem essa importância de se pensar que a fome, como havíamos falado junto com o texto do José de Castro, não é natural, né? A fome não foi algo que acompanha o ser humano desde sua criação, né, desde o seu desenvolvimento. A fome, ela foi criada, ela foi desenvolvida. E o desenvolvimento dela passa por várias questões, incluindo a despossessão, a privatização, o acúmulo de uns sobre os outros, né? Então esse texto, gente, eu acho que ele é complementar sobre o texto da Geografia da Fome que nós vimos hoje, por mostrar essas visões que são complementares, não são confrontantes, mas são complementares sobre o que é a fome, né? Esse primeiro seminário, na realidade, gente, poderia se chamar assim, o que é a fome? E nós estamos aqui tentando desvendar. Mas sabemos que é isso, ela não é uma realidade desde a nossa origem, e ela foi sendo desenvolvida, ela foi sendo seletiva, foi sendo distribuída por questões sociais, principalmente. Certo? Professor, só complementando essa sua fala, não tem a ver com esse texto não, mas tem a ver com o que o meu grupo vai apresentar ainda, que essa questão da fome, no meu texto fala que muita gente passa fome, ou porque a pessoa não tem uma terra para ela cultivar a comida, ou porque ela não tem dinheiro para comprar. Então tem muito a ver com isso, do capitalismo ter criado a fome. Sim.
Se está faltando para uns, é porque os outros estão acumulando, né? Essa daí é uma lei básica que não explica tudo, mas já dá um caminho para se pensar, para se refletir. Eu acho que esse texto dá essa... mostra, pelo menos, que a fome não tem origem com o ser humano, né? Ela se origina depois e por outros motivos. Acho que isso daí é o ponto principal. Esse texto, gente, acho que é bacana para quem quiser entender um pouco mais sobre as formas paleolíticas, né, como vocês muito bem demonstraram, mas mostra também essa visão sobre o que foi a constituição da propriedade privada, né, como uma criação mesmo, e seus resultados. Eu acho que são dois caminhos assim para se ler, pensar também na questão dos recursos em comum. É uma discussão muito importante para se tratar de nutrição, ao se tratar de segurança alimentar. Pessoal, não quero delongar. Essa parte do debate é mais para vocês, né, não quero ficar aqui delongando muito, mas queria agradecer a presença de todos vocês. Essa parte